Olá, tudo bem? Aqui é o professor José Dilson Amorim do canal ICMS ao vivo. Estamos aqui para este evento fantástico que é o ICMS Day. O ICMS Day, que é o maior congresso online sobre ICMS do Brasil. Fico muito feliz em poder participar, honrado mesmo. Gostaria de aproveitar esse momento aqui já de abertura para agradecer ao Igor Neves, que é o idealizador deste evento fantástico, 12 dias de puro ICMS, com 12 palestrantes, todos com uma vivência muito interessante dentro do ICMS. Fico muito feliz e muito honrado, e você seja muito bem-vindo para esse evento. Muito bem, queria também já de pronto aqui agradecer os nossos patrocinadores. Temos aqui os patrocinadores oficiais desse evento e também deste evento, que é a Mega News, que é uma software house da cidade de Irecê, e a Master Contabilidade, que é uma contabilidade da cidade de Salobro, na região da Chapada da Bahia. Fico muito feliz também em tê-los como parceiros e amigos. A Mega News tem uma história incrível, são 25 anos de histórias, é uma software house que atua no interior da Bahia, especificamente na região da Chapada, ali na cidade de Irecê e região, e a grande maioria do comércio varejista e atacadista são atendidos pela Mega News, que tem um sistema, um RP fantástico lá, que todos podem tirar bastante proveito. A Mega News, inclusive, é minha parceira, é minha amiga também, é minha cliente, e a gente desenvolve atividades juntos já há mais de 3 anos. Eu tive o prazer de, inclusive, compor com eles uma das fases do sistema, que é um módulo de inteligência fiscal, onde ele vem trabalhando de ponta a ponta todo o aspecto tributário, desde o monitoramento da nota fiscal até toda a sua operação de manifestação de destinatário, lançamento fiscal no seu todo, o SPED gerado, as antecipações parcial, total de FAO, SIAP, os estornos, os lançamentos gráficos, tudo é feito pelo sistema quase que automaticamente, com pouquíssimas intervenções. Então, o Mega News está de parabéns, é uma software house que nasceu no interior da Bahia, mas que tem uma projeção significativa. Agradeço aqui aos seus diretores, que é a Elcio Martins, o Judário e a Neide, são os diretores da Mega News aí na cidade de Irecê. Queria agradecer também a Master Contabilidade dos meus amigos Carlo e Djalma, que são os diretores da Master Contabilidade. É uma contabilidade que tem assim, um respeito pelo cliente significativo, muito bom mesmo. E atualmente também são meus clientes de consultoria e tem desenvolvido uma atividade muito boa já há muitos anos lá na cidade de Salobro, toda aquela região ali é muito bem atendida pela contabilidade ali da Master. Master, um abraço para vocês também, obrigado pelo apoio e confiança de sempre, valeu. Então, são os nossos queridos patrocinadores oficiais aí. Muito bem, e eu sou o professor José Dilson Amorim, falar um pouquinho só sobre mim. Na verdade, eu já vivencio essa coisa da contabilidade profissionalmente desde 1987, ou seja, 33 anos que a gente vivencia essa coisa da contabilidade, de lá para cá. Inclusive, a contabilidade mudou o rumo da minha vida, né? Inclusive, eu vou dizer que foi o ICMS que mudou o rumo da minha vida, porque eu comecei a estudar contabilidade por conta do ICMS. E olha que eu queria ser químico, eu queria, na verdade, desenvolver a coisa da química. Aí gerou uma outra química com o ICMS, com a contabilidade, e eu estou aqui hoje, 33 anos depois, muito feliz em poder participar com vocês. E vamos tentar trazer para vocês, vamos tentar, não, vamos trazer para você aqui uma informação importante do ICMS, que são os seus aspectos, a relação jurídico, né, é, tributária do ICMS envolvendo a figura da substituição tributária. Então, é uma matéria bastante interessante e ela é parte, uma base muito forte do ICMS, que é a sua figura da relação jurídica. Então, fiquem bastante atentos, porque realmente é uma informação preciosíssima, tá certo? Muito bem. Então, mais uma vez, deixar aqui para o agradecimento especial ao Igor, que é o idealizador deste evento, o CMS Day, e aos 12 participantes, na verdade, os 11 participantes, né? Sou o 12º dos 12, na participação nesse evento. São pessoas que você vai verificar nesse evento, são pessoas que têm uma experiência, uma vasta experiência
na matéria. Então, você vai tirar, sem dúvida, grande proveito, ou já está tirando grande proveito. Aqui eu já vou dar uma dica para você importante. Você quer aprender profundamente tudo que for dito aqui nesse congresso? Então, uma dica importante é: você só ouvir, você vai aprender, mas você vai aprender 5%. Quem ouve, só ouve, aprende no máximo 5% do conteúdo. Então, o aprendizado é muito pouco. Quando você ouve e escreve, você aumenta um pouquinho para uns 10% ali e tal. Quando você tem uma experiência audiovisual e tal, você já aumenta ali, então você pode chegar até 30% de aprendizado nessas interações ali entre anotar, visualizar, as demonstrações que são feitas. Então, dentro de uma operação, dentro de um evento como esse, você consegue atingir 30% de aprendizado de conteúdo. Agora, você quer bombar esse conteúdo, você quer fazer esse conteúdo ganhar uma força imensa, então você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma ação diferente. Você vai pegar essa matéria que você vai aprender aqui ao longo desses 2 dias com esses 12 palestrantes e vai compartilhar com outras pessoas essa informação. Você vai dizer: pô, participei do evento, foi muito massa, troquei ideia, vai debater com a galera. O que você vai fazer? Você já aumentou aí significativamente, você aumentou para 60% a possibilidade de aprendizado seu. Agora, você quer bombar mais esse aprendizado? Muito bem, você vai fazer o seguinte: você quer aumentar para 90%? Ensine tudo que você aprendeu. Tente encontrar alguma pessoa que não participou ou que tenha participado mesmo. Tente passar tudo que você pegou aqui de conteúdo para essa pessoa. Ensine mesmo, fale para ela do conteúdo que você pegou e o que vai acontecer? Seu aprendizado vai subir para 90%. Pegou isso? Então é importante pra caramba você aprender. E aí é legal que você vai pegar bastante e vai poder interagir. Todos os integrantes que estão aqui certamente têm seus canais e lá você vai poder aprender todo dia e muito mais. E quanto mais você compartilhar, mais você vai aprender. Lembre o seguinte, guarde bem, anote isso aí. Olha essa dica de ouro. Quem ensina, aprende 2 vezes. E segunda dica, quem aprende não depende. Fechou para você? Então, quem aprende, ou melhor, quem ensina, aprende 2 vezes, né? E quem aprende não depende. Não precisa depender de ninguém. Fechado para você? Vamos aprender? Guardou tudo bonitinho? Vamos nós aqui. Vamos desenvolver a nossa matéria de hoje. Portanto, já vou compartilhar minha tela com você. E a gente vai começar a desenvolver aqui, portanto, essa matéria. Não sei se eu falei para vocês, mas eu tenho um canal de ICMS no YouTube, chama-se ICMS ao vivo, onde toda quarta-feira eu ministro uma aula de ICMS ao vivo e gratuita. E lá tem um canal, se você quiser dar uma chegada lá, é muito simples, você vai no Google, bota lá ICMS ao vivo, você vai me encontrar lá em algum lugar. E lá tem bastante vídeo para que você possa ir aprendendo um pouco mais. Quanto mais aprendizado você tiver, melhor. E vai aproveitando e vai vendo todos os participantes desse evento e vai seguindo e vai buscando mais para você se tornar cada dia melhor na figura do ICMS. Fechou? Muito bem. Recados dados, vamos começar então a desenvolver. Você já está com a minha tela partilhada aqui. Já falei um pouquinho sobre mim e da matéria que a gente vai desenvolver. A relação jurídica. Essa relação jurídica ela é muito importante, que é a relação, na verdade, jurídico-fiscal, né? Jurídico-tributária. E tem a parte da sujeição passiva, que está intimamente ligado a essa figura da relação. Então, no ICMS já é muito forte, imagine no ICMS voltado à substituição tributária. Então, esse é um ponto bastante importante para você. Espero que você consiga pegar de melhor forma possível essa informação. Fechou? Vamos nós, então. Pegamos aqui a nossa matéria, relação jurídica, e a sujeição passiva, e vamos começar falando um pouco dessa relação jurídico-tributária, né? Por que relação jurídico-tributária? Na verdade, toda vez que envolvem 2 pessoas, existe uma relação jurídica, são 2 pessoas. Então, neste caso, aí já existe um trato, uma relação natural. De um lado você tem o sujeito ativo, do outro lado você tem o sujeito passivo da relação. O sujeito ativo é aquele que, na verdade, detém o direito, enquanto que o sujeito passivo é aquele que tem a obrigação. E aí já começa uma ideia bastante interessante para você ir trabalhando isso, voltando já sua mente para o ICMS. Então, dentro do processo do ICMS, você tem o Estado
que é o sujeito ativo, estado propriamente dito, em sentido estrito, e você tem lá, portanto, o contribuinte, que é o sujeito passivo da relação, portanto, que tem a obrigação. Nesse sentido, essa relação jurídico-tributária é a relação entre dois sujeitos, o sujeito ativo, Estado, e o sujeito passivo, contribuinte. Dois sujeitos que são conectados por uma ação, por um fato gerador. O fato gerador é que conecta essas duas pessoas, a pessoa o sujeito ativo e o sujeito passivo, em uma relação. Por que uma relação? Envolve mais de uma pessoa, vão se relacionar e onde cada um vai ter a sua própria obrigação, a obrigação e direito respectivamente. Mas isso não fica só por aí, essa relação ela pode ser ampliada. E aí é que, no aspecto que envolve a substituição tributária, você vai ter que ficar bastante atento, tá certo? Vamos discorrer um pouco mais sobre isso aqui, mas você já pegou aí já uma fase inicial. Então, relação jurídica tributária, porque não só uma relação de compra e venda, não só uma relação de prestação de serviço, mas uma relação entre dois sujeitos, onde um dos sujeitos, que é o sujeito ativo, ele detém um poder de Estado e relacionado ao produto, a uma operação tributária, que pode ser uma comercialização ou uma prestação de serviço, conforme define lá a competência do ICMS. Fechado? Mas vamos seguindo mais um pouco, que tem bastante coisa ali. Então, o que a gente já pode pegar aí já de pronto, nesse momento, tem um ponto aqui significativo. Vou só ajustar aqui um pouquinho. E envolve o seguinte, a relação jurídica tributária envolve os dois sujeitos, já coloquei isso para você. Em um polo você tem um sujeito passivo. Qual é a finalidade desse cara aí? Qual é a função dele no processo? Ele, na verdade, ele é responsável pelo recolhimento do tributo. Então, o sujeito passivo, você já começa a enxergar ele ali. É o cara que detém a obrigação. Que obrigação em relação aos aspectos tributários de recolher o tributo. Então, ele já se coloca no polo negativo da operação, ou seja, ele vai se colocar ali como devedor da operação, que é o contribuinte em relação ao ICMS. Do outro lado, você tem um sujeito ativo que é o Estado. O Estado é o credor, é o que tem o direito. Então, se ele tem o direito, neste caso daí, ele detendo o direito do fruto do imposto que você paga. Então, o Estado vai receber esse imposto como sujeito ativo, portanto, na condição de credor seu, se você for um contribuinte do ICMS. Beleza para você? Então, em sentido amplo, podemos pensar assim como o Estado, como o município, o Estado propriamente dito ou a União. Se aplica perfeitamente. O que vai depender é a figura do fato gerador. Então, se nós estamos falando do ICMS, o sujeito ativo ele é o Estado propriamente dito. Se nós falamos de ISS, estamos falando de um tributo municipal. Então, o município ele que é o detentor, ele que é o sujeito ativo. Se você prestou serviço, quem prestou serviço deve ISS, por regra geral também. Por outro lado, se você obtiver uma renda, você está cumprindo um fato gerador ali, obtive renda. Quem é seu sujeito ativo é a União. Então, neste caso, o Estado, em sentido amplo, pode ser qualquer esfera. Pode ser na esfera municipal, estadual ou federal. Então, ele é o sujeito ativo, ele é o seu credor, de acordo com o tipo de fato gerador que você pratique. Lembra? A gente coloca na condição ou na relação com o sujeito ativo é o fato gerador, previsto em lei. Mas o que é essa figura do fato gerador? Exatamente a previsão legal de que, uma vez cumprida uma hipótese, você deve um imposto. Então, no caso do ICMS, por exemplo, a circulação de mercadoria. No caso do ISS, a prestação de serviço. No caso do imposto de renda, a obtenção de renda. Então, todos esses fatos cumpridos, na verdade, te colocam nessa condição com o sujeito ativo que for competente em relação àquele tributo. Bom, mas quem é que dá competência
a esse sujeito ativo? Própria Constituição. Então, a Constituição vai lá e define quem é competente sobre determinado tributo, como no caso do ICMS, por exemplo, está lá previsto no artigo 155 da Constituição, especificamente o inciso 2º. Lá ele define que os estados e o Distrito Federal têm a competência sobre o ICMS. E, portanto, ele vai estabelecendo ali as competências. Mas quem é o contribuinte? O contribuinte é quem for praticar o fato gerador ou quem praticou o fato gerador e se colocou nesta condição junto ao seu sujeito ativo. Lembre, pode ser em nível estadual, municipal ou federal. Beleza? Mas o sujeito ativo de regra, ele é um ente público. Muito bem, então olha só o sujeito ativo aqui definido por um dispositivo que é de 66, imagine, é o nosso Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 119, ele prevê que o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência. Competência é que tem o poder de fiscalizar, o poder de cobrar, o poder de receber determinado tributo, portanto, tá? Então, esse polo sujeito ativo é até muito fácil, beleza, você vai lembrar logo quem é ele de boa. Já o sujeito passivo, esse tem uma característica bastante interessante, porque ele não é uma espécie, ele é um gênero, dividido em duas espécies. Então, o sujeito passivo ele pode ser contribuinte ou responsável, ou os dois, depende da situação ali, nesse caso ali. Então, o sujeito passivo, portanto, ele pode ser revestido de duas formas. Onde é que eu tenho essa definição? Novamente no Código Tributário Nacional, dessa feita lá no artigo 121, onde cada inciso define uma figura, a do contribuinte e a do responsável. Vou aproveitar aqui e já vou abrir para você, então, essa figura para ficar bem definida aqui, né? De modo que você consiga já ir pegando a ideia geral. Então, neste caso aqui, no artigo 121 do nosso Código Tributário, você tem, então, o caput do artigo. Lembra caput? Sabe o caput? Caput é a cabeça do artigo, é o cabeçalho, é ali, é a referência. Ele está dividido entre artigos, incisos, e aquele número em algarismo romano. Ele tem as alíneas, que são as letras, e pode ter até item, que são números. Então, a depender. E tem uma figura interessante que é o parágrafo. Tenham sempre muito cuidado com o parágrafo. Sempre que vocês lerem um artigo, busquem logo se não tem um parágrafo, porque aquele parágrafo ele é muito autônomo dentro da legislação. Ele pode, inclusive, criar uma exceção de regra ou agregar mais um aspecto à regra estabelecida pelo artigo. Dica aí já, cheque para você ficar bastante atento. Então, neste caso, o artigo 121, olha só que ele diz para a gente aqui, ó, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa jurídica, é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Então, aqui, ó, a regra geral, né? Aqui é a essência da informação. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, né? Inclusive, uma obrigação acessória pode virar principal se não for cumprida. Ele vira penalidade pecuniária. Então, ele vai entrar aqui, portanto, como uma obrigação principal também, tá certo? Muito bem. Aí, no parágrafo único, olha só o parágrafo que eu falei para você, ele diz o seguinte, ó, o sujeito passivo da obrigação principal disse, que é quem? O contribuinte, inciso 1º, o responsável, inciso 2º. O contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Então, olha só que ponto interessante. Então, para que eu me torne, portanto, contribuinte, eu só preciso cumprir fato gerador. Veja que ele fala de relação pessoal e direta. Eu sou o praticante. Eu que circulei mercadoria, eu que prestei serviço, eu que obtive renda. Então, eu tive uma relação direta com a figura do fato gerador. Não foi representado por ninguém. Eu mesmo cumpri o fato, eu mesmo vendi a mercadoria, eu mesmo prestei o serviço, eu mesmo recebi e obtive a renda. Então, neste caso, eu me torno contribuinte.
eu já começo a compor o polo passivo daquela relação. Então, do lado eu tenho o cara que é competente pelo tributo. Quem é o competente pelo ICMS? Quem é o competente pelo ISS? Quem é o competente pelo imposto de renda? Então, é o sujeito ativo. Já está posta esta figura. A figura do sujeito passivo, contribuinte, que é a espécie, né? Contribuinte, neste caso, só para ele criar uma relação com esse sujeito, ele só precisa de uma coisa, que é cumprir um fato gerador que conecte ele ao sujeito ativo. Pegaram isso? Então, basta você cumprir fato gerador. Pessoalmente, e você já se coloca nesta condição passiva, especificamente na condição de contribuinte. Beleza para você? Muito bem. Mas e o responsável, a outra espécie de sujeito passivo? Aqui o próprio dispositivo chama a atenção que é o seguinte, ó, responsável quando, sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Olha só que detalhe interessante. No primeiro caso, na primeira espécie que é contribuinte, eu pratico o fato gerador e automaticamente me coloco no polo passivo, contraio obrigação de pagar tributo ao sujeito ativo, que é o outro polo. Beleza? Porque eu cumpri fato gerador. Mas o responsável, ele não praticou fato gerador. Ele não circulou mercadoria, ele não prestou serviço, ele não obteve renda, mas ele tem ali uma relação com alguém que praticou fato gerador. E com base nisso, ele se coloca exatamente nesse ponto, nesta condição de responsável. Sujeito passivo responsável. Agora, o que coloca ele nessa condição? O que coloca ele nessa condição é exatamente um dispositivo, é uma lei, lei expressa, lei em sentido estrito, uma lei ordinária. Então, veja que ele coloca assim, ó, quando sem se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Então, a lei tem que dizer quem é o sujeito passivo e como ele se coloca diante disso. Mas percebe que ele está ali nessa relação, ó, ele foi imposto a ele esta condição de responsabilidade porque uma lei colocou nesse formato. Vamos ampliar um pouco mais essa informação, tá certo? Vamos abrir um pouco mais. Bom, eu queria já começar com vocês, já abrindo aqui um pouco mais a figura do contribuinte, já focado, bem mais focado no ICMS, que é o nosso tema principal. Vamos fazer isso? Então, observe o seguinte, ó. Para começar a brincadeira, vamos observar então o artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96. Que lei é essa, a Lei Complementar 87? Nada mais, nada menos que a Lei Nacional do ICMS, chamada de Lei de Regência do ICMS em nível nacional. O que isso significa dizer? Significa dizer que todos, absolutamente todos os estados, devem observar, portanto, esta lei. As leis ordinárias, que hierarquicamente estão lá naquela base, né, junto ao estado inferior, elas é que vão definir o ICMS de cada estado. Aqui na Bahia, por exemplo, que eu sou da Bahia, então nós temos uma lei que é a Lei 7.014 de 1996. Esta lei, para que ela seja posta, ela deve observar uma lei complementar, que é exatamente a Lei Complementar 87 de 96, que muitos de vocês conhecem como Lei Candir. Por que é chamada de Lei Candir, gente? Ela é chamada de Lei Candir porque o seu relator, à época, era o Antônio Candir, e aí ganhou esse apelido carinhoso de Lei Candir. Mas guardem bem o seguinte, ó, essa Lei Complementar 87 de 96, é a que vai reger o ICMS em nível nacional. Se este é o caso, você não acha que você precisa entender e se aprofundar um pouco mais nessa lei? Se você entende isso, é importante que você pegue, portanto, essa lei complementar e destrinche ela. Se você quiser uma ajuda adicional para entender essa lei, o Igor Neves, que é, na verdade, o cara que idealizou esse programa todo, ele tem um livro bastante interessante, né? Que é Descomplicando o ICMS. Ele pega essa parte da lei complementar e destrincha ela toda para você. Ele consegue te dar uma visão melhorada da própria lei.
Então, se você quiser uma informação adicional, você pode buscar esse dispositivo junto com ele, com o Igor, que ele vai conceder para você ali. É uma contrapartida, obviamente, porque afinal de contas ele se debruçou para estudar bastante sobre isso, né? Ele deve ter algum link em algum lugar aqui para poder gerar para você o acesso a esse livro dele, né, que ele desenvolveu ali, que é bastante interessante, tá certo? Bem recomendável. Então vamos lá. Então vamos agora pegar esse pedaço da lei complementar, que é o artigo 4º que fala do contribuinte. Agora vamos falar do contribuinte do ICMS especificamente. O que é que ele está dizendo aqui para nós? Vamos ler juntos? Aqui ele está dizendo o seguinte para a gente. Contribuinte do ICMS, especificamente, perceberam? É qualquer pessoa física ou jurídica, olha o detalhe, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou de prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. E aqui exatamente, como então falando de fato gerador de ICMS, são fatos geradores de ICMS a circulação da mercadoria, bem como a prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e ainda o serviço de comunicação, mesmo que ele se inicie no exterior, que aí vem a chamada importação. Pegaram isso? Muito bem. Mas olha só, vamos dar uma destrinchada aqui nessa parte A aqui do processo. Eu tenho aqui esta figura que é o contribuinte ser qualquer pessoa. Contribuinte do ICMS, então, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, não importa. O que vai importar para o Estado é qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. Então, se você tiver a habitualidade de comercializar, de circular mercadoria, ou mesmo de prestar serviço de transporte, mesmo que seja uma pessoa física, que é o caso de autônomo, por exemplo, você está sujeito igualmente ao ICMS. Você é contribuinte, você só é um contribuinte não inscrito, ou pode ser um contribuinte não inscrito, sendo você uma pessoa física, portanto. Mas você é ou está dentro do polo ali passivo da condição de contribuinte. Então, se você cumprir esse fato gerador, já foi. Então, veja que um dos aspectos é habitualidade. O outro aspecto é volume, que caracteriza o intuito comercial. Então, se você for pego, por exemplo, com uma quantidade grande de mercadoria na mão, ou transitando com uma quantidade grande de mercadoria, e a Receita Fiscal, né, a Cefaz, né, estadual, ela te pegar nessa condição, ele vai querer saber a origem, que vai querer documento fiscal, etc. Se não tiver, ele vai arbitrar, ok? Automaticamente ele vai cobrar de você. Ah, mas sou uma pessoa física, não importa, você está com um volume de mercadoria ali que caracteriza intuito comercial. Ele vai presumir, neste caso, já que não existe um documento fiscal que acoberte aquela operação, por exemplo. Então, daí você começa a identificar isso. Um outro ponto também é que você pode ser um produtor rural. Então, eu sou produtor rural, eu produzo e vendo para alguém. Então, mesmo que você seja pessoa física, se você produz e vende, circulou mercadoria, né? Portanto, a habitualidade ou volume vai te colocar nesta condição, portanto, de sujeito passivo contribuinte. Você praticou fato gerador, portanto, um desses fatos aqui estabelecidos para o ICMS, seja circulação de mercadoria, seja serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, ou ainda comunicação. Qualquer um desses caras aí vai colocar você, uma vez cumprido o fato gerador, nesta condição, ainda que você seja pessoa física. Pegaram isso? Tá bem claro para você até aqui? Espero que sim, tá? Muito bem. Na sequência desta informação aqui, que é relevante, vamos pegar só uma ideia geral aqui de como é que funciona isso. Como este evento é um evento que está sendo assistido nacionalmente e tem pessoas com todos os níveis de entendimento, eu vou sempre trazer uma base aqui bem lá embaixo e trazendo para cima aqui, tá? Eu vou nivelar por baixo, vou pegar por baixo e a gente vai trazendo a informação aqui, porque as pessoas que forem alcançadas
independente do nível delas, vão poder entender o que está sendo dito aqui, portanto, tá certo? Então, o que eu quero trazer aqui, portanto, é uma ilustração. Essa ilustração, lembra que eu falei para vocês? A ilustração ajuda o entendimento ainda melhor. Se você escrever, se você ouvir só, né, 5%. Se você escrever, 15%. Se for audiovisual, ele vai aumentando ali para 20%. E se tiver uma demonstração, vai para 30%. Então, aqui você já pode ter uns 30% de aproveitamento com base nas ilustrações e demonstrações. Então, fique ligado aqui, tá? Muito bem. Nesse caso aqui, ó, fiquem atentos que eu tenho uma situação aqui, uma cadeia comercial, tá? Ele tem aqui, começa na indústria, que é o primeiro da cadeia, depois parte para o atacadista, que é o segundo da cadeia, e posteriormente para o varejista, que é o terceiro da cadeia, e ele vai alcançar o consumidor final, portanto, em última fase. Ele chama de encerramento da fase. Por que a fase está se encerrando no exemplo que eu estou colocando aqui? Porque o consumidor final está comprando para consumo. Ele é consumidor, ele comprou não com o intuito de vender. Então a finalidade dele não é mercância. A finalidade dele é consumir. Então ele é consumidor. Logo, não vai haver mais circulação posterior de mercadoria, que é um dos fatos geradores do ICMS. Então veja que houve circulação de mercadoria por parte da indústria para o atacado, do atacado para o varejo e do varejo para o consumidor final. Foram 3 momentos que envolveu circulação de mercadoria. Então esse momento é o momento do cumprimento do fato gerador. Então, quando a indústria circulou mercadoria para o atacadista, cumpriu o fato gerador. Cumpriu o fato gerador, se colocou na condição de contribuinte. Obteve, portanto, já começou ali já adquirindo obrigação, que foi a obrigação de pagar um imposto gerado por aquele fato que ele cumpriu. E quem é o sujeito ativo dele? O Estado propriamente dito. Então, o seu Estado, onde você estiver assistindo ali, ele é o competente para cobrar o ICMS que você está gerando. Então, essa indústria gerou aqui no exemplo um ICMS de R$ 180, tomando como base uma alíquota de 18 sobre uma base de R$ 1.000, que foi o preço de venda inicial. Bom, o atacadista, por sua vez, que comprou essa mercadoria aqui do industrial, deu entrada na sua mercadoria. Não sei se você sabe que você está assistindo aqui agora, se você está começando também, ou se você está vindo pela primeira vez tendo, né? Primeira vez contato com o ICMS. O ICMS é um tributo não cumulativo. Ele não se acumula. Por que ele não se acumula? Porque é permitido compensar o imposto pago na fase anterior com o devido na fase seguinte. Então, aqui já começa a enxergar essa informação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse cara aqui, que é o atacadista da operação, está vendendo a mercadoria que ele comprou por R$ 1.000 a R$ 1.300. Então, ele vai gerar um novo imposto a partir daqui. Houve valor agregado, por isso que o ICMS também é chamado de imposto sobre valor agregado. Quanto foi agregado de valor ao produto? R$ 300. Comprei por 1.000, ele comprou por 1.000 e vai vender por 1.300. Bom, como o ICMS é não cumulativo, já foi pago por uma parte, né, na fase anterior, nesta fase seguinte ele vai compensar esse valor. Como é que funciona isso? Bom, R$ 1.300 é o valor do imposto, vezes 18%, que é a alíquota do imposto interno para esse produto. Aqui, pelo menos, isso pode variar de estado para estado, ok? Tem estados que tem 17, 17,5%, 18%, 19%, 20% de alíquota. Depende, portanto, de cada estado, mais algumas variações de alíquota. Tem estado que pode chegar a 40% de alíquota, que é o caso da Bahia, por exemplo. A Bahia pode chegar a 40% de alíquota nas suas operações internas. Então, neste caso aqui, estamos utilizando como referência 18%, que é a alíquota padrão para a Bahia. Neste caso, 18 vezes 1.300 dá R$ 234. Veja que ele está gerando um imposto que ele causou. Então, ele vendeu, ele circulou, consequentemente, ele gerou ICMS, porque cumpriu o fato gerador. Vai pagar para quem o ICMS que ele está gerando? Para o seu sujeito ativo, Estado. Legal? Mas lembra
o ICMS é não cumulativo. Se ele é não cumulativo, vou compensar o da fase anterior. Quanto foi pago na fase anterior? 180, é o que está destacado no documento fiscal. Neste caso aqui, esta é uma regra geral, tá bom? Porque tem variações em relação a isso, mas como a aula aqui, na verdade, o intuito é mostrar as amarrações da relação jurídica, eu não vou me ater profundamente sobre isso aqui, tá bom? Mas vamos lá. Aqui eu tenho, portanto, esta figura do débito, que é o valor da operação vezes a alíquota igual a débito. Desse débito, eu posso compensar com o imposto da fase anterior, que foi 180, e vai sobrar um saldo. Esse saldo é o ICMS apurado, que é R$ 54. Percebeu isso aí? Bom, como o atacadista foi quem vendeu e circulou a mercadoria, ele sujeito passivo contribuinte, porque cumpriu fato gerador. Criou relação jurídica com quem? Com o Estado, que é o competente para cobrar o ICMS, o imposto gerado por ele. Então, ele deve ao Estado, ele é devedor do Estado e o Estado é credor dele. Pegou isso até aí? Muito bem. Fez a apuração, pá, R$ 54, vou recolher lá para o Estado, já foi. Operação seguinte, novo fato gerador se cumpriu, nova relação jurídica estabelecida. Então, quando o varejista vendeu para o consumidor final, novamente, ó, lembra? Toda vez que eu cumpro o fato gerador, eu estabeleço a relação com o meu sujeito ativo. Então, neste caso, novamente, cumprir o fato gerador, circulação de mercadoria. O que vai acontecer? Vai gerar imposto. Esse imposto gerado vai ser recolhido a favor de quem? Do sujeito ativo competente. Neste caso, novamente, o Estado. E aqui a brincadeira novamente, né? 1.700 ele vendeu, 18% o imposto, R$ 306 foi o que ele gerou de débito, compensou o imposto da fase anterior. E a fase anterior do varejista é o atacadista. Quanto ele gerou de débito destacado no documento? 234. Esse é o crédito para ele, compensou aqui, deu uma diferença de R$ 72. R$ 72 vai recolher para o Estado sujeito ativo. E assim vai. Olha só que detalhe interessante. Então, vários fatos ocorreram ao longo desta cadeia aqui, que começou na indústria. Indústria, atacado, varejo, que é um padrão isso acontecer, né? Também é uma regra, começou na indústria, podia ter começado também em um importador, por exemplo. Então, se eu importei a mercadoria, lembra que o fato gerador acontece também quando a mercadoria é importada, nós lemos ali, quando ele define a figura do contribuinte. Então, se eu tivesse importado essa mercadoria, então o fato gerador começaria em mim, ainda que eu não fosse industrial propriamente dito. Mas a legislação equipara o importador a industrial na operação, porque ele é o primeiro da cadeia dentro do Estado. Então, se eu sou industrial ou se eu sou importador, é como se eu estivesse na mesma categoria de industrial. Bom, e aí vai a brincadeira acontecendo e os fatos geradores fluindo, e a relação jurídica também, e aí vai a brincadeira. Agora, note que o sujeito final aqui, que é o consumidor final, quero dizer, ele não vai mais cumprir fato gerador, porque ele vai consumir esse produto que ele comprou aqui no varejo. Como ele vai consumir, não vai rodar mais a mercadoria, não vai vender mais para outra pessoa, ele não vai cumprir fato, se encerrou nele. Então, é um encerramento da fase da tributação. Ah, beleza, encerrou a fase de tributação, tranquilo, mas se esse cara resolver vender o produto, se ele comprar, na verdade, não para consumir, mas para vender, ele se coloca na condição de contribuinte? Com certeza. Os dispositivos já prevêem isso naturalmente e o que nós lemos no artigo 4º ali da Lei Complementar 87 convalida essa informação. Então, se esse pessoa física ele circular mercadoria, ele torna-se contribuinte, ainda que não seja inscrito junto ao Estado, mas contribuinte porque cumpriu o fato gerador. Pegou isso? E aí vem uma dica importante, vai uma dica importante para você. Se você for um atacadista puro, atacadista, você vai ter que ficar bastante atento a isso. Então, se você só vende no atacado e de repente surge uma pessoa física com um CPF para comprar de você, ele é considerado pelo Estado como um contribuinte. Vamos voltar aqui rapidinho para você dar uma olhada nessa informação. Observe que é contribuinte do ICMS qualquer pessoa física e jurídica com habitualidade ou em
volume que caracteriza intuito comercial. Então, se uma pessoa física vai num atacado, ele é só atacado, não é atacado e varejo não é atacarejo não, é atacado só. Ele vai lá e compra, portanto, ele compra em volume, porque o atacado vende em atacado, caixas de produto. Nesse caso, se ele tem uma pessoa física comprando, isso vai caracterizar um intuito comercial. Consequentemente, vai colocá-lo na condição de contribuinte, mesmo que ele não seja um consumidor, mesmo que ele não seja inscrito junto ao Estado, já que ele não é, nesse momento, consumidor final. Pegaram isso? Fiquem bastante atentos a esse detalhe, portanto, isso pode acontecer. Aqui na Bahia, por exemplo, tem esse dispositivo no artigo 8º da lei. Lá no artigo 8º da lei, o inciso 1º do artigo 8º o 8º, né, da Lei 7.014, de 96 da Bahia, ele prevê que se você vende para, ainda que não contribuinte ou um contribuinte com situação irregular, você é substituto tributário dele, ou seja, você é responsável pelo imposto dele. Beleza? Depois dá uma olhadinha lá, artigo 8º, inciso 1º da Lei 7.014. Se você é de outro estado, fique atento à sua legislação também, lá na sua lei, deve ter algum dispositivo relacionado, porque o estado quer se proteger para não perder imposto, né? Ele não está errado não, tá certo. Muito bem. Vamos aqui então na sequência. Olha só, já fechamos aqui uma parte interessante, a figura da relação jurídica. Já entendemos que a relação jurídica é uma relação entre dois sujeitos e ela é jurídico-tributária porque envolve aspectos tributários nessa relação. Então, eu tenho lá o sujeito ativo, que é o Estado, pode ser em sentido amplo, né? Mas como a gente quer dar uma direção para o ICMS, é o Estado propriamente dito. Pode ser o seu Estado ou um dos 27 estados do Brasil, tá certo? Unidade da federação. Nesse caso aqui, o que foi que nós entendemos? Aqui é um resumo. Lembra que a demonstração, o gráfico, ele ajuda a nós entendermos melhor? Então, vamos entender aqui então o seguinte, ó. Sujeito passivo, ele é contribuinte. Por que ele se torna contribuinte? Porque ele cumpriu fato gerador. O fato gerador o coloca na condição de contribuinte e conecta ele a quem? Ao sujeito ativo, que é o Estado e é o seu credor. Então, sujeito passivo, cumpriu o fato gerador, cria relação jurídica com o sujeito ativo Estado. Esta relação enseja o quê? A condição de devedor dentro dessa operação dele. Ele vai ter que pagar o quê? Vai ter que pagar a obrigação principal, que é o chamado crédito tributário. Por que é crédito tributário? Inclusive, eu aproveito para chamar a atenção aqui o seguinte: crédito tributário é uma coisa, crédito fiscal é outra coisa. Crédito fiscal é o direito do sujeito ativo e crédito fiscal é o direito do sujeito passivo. No exemplo que eu dei anteriormente, ó, observe aqui, ó, este crédito destacado aqui é um crédito fiscal, que é para compensar um débito. Mas, quando a gente fala do tributo, do imposto aqui, esse crédito tributário é o imposto, né? Ou é o que ele se transforma através de um processo administrativo aí para transformá-lo em direito para o Estado, tá certo? Não vou me aprofundar muito para não gerar confusão. Mas ficou claro para você? Fato gerador, portanto, ó, é que cria a relação jurídica e coloca o sujeito passivo numa condição onde ele é o responsável pelo imposto. Este daqui é contribuinte porque praticou fato gerador, beleza? Mas existem situações onde, sem praticar fato gerador, você é colocado como sujeito passivo, mas em uma outra situação, que é, portanto, o sujeito passivo responsável, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Até aqui para você? Vamos seguir no nosso barco, então. E aqui nós temos, ó, exatamente agora, a figura do responsável. Vai ter alguém no meio ou entre o sujeito passivo contribuinte e o sujeito ativo que vai intermediar esse recolhimento. Ele vai, na verdade, se responsabilizar pelo recolhimento. Isso é o que o Código Tributário Nacional chamou de quê? Sujeito passivo da espécie responsável. O que coloca ele nessa condição? É o fato gerador? Não, porque o fato gerador coloca o sujeito passivo na condição de contribuinte. Mas a lei
pode colocar o sujeito passivo na condição de responsável. Ele foi responsabilizado por lei e não por ter cumprido um fato gerador. Pegaram já a diferença de uma coisa e de outra? Muito bem, então na sequência aqui vamos estudar esse cara. E base vamos pegar para entender esse ponto, vamos pegar o próprio Código Tributário Nacional, o artigo 128 agora, para entendermos esse aspecto. Vamos ver aqui como é que funciona. Opa, passei aqui bem rapidão aqui. Código Tributário aqui. Esse cara daqui é o Código Tributário Nacional, artigo 128. O que é que esse cara diz para a gente? Vamos ler aqui? Tem bastante informação nesse texto. Esse texto pertence ao Código Tributário, que é uma lei que foi de 66, tá? Mas que vale até hoje porque ele era uma lei ordinária que ganhou um status, né? Uma promoção como lei complementar. Então, hoje ele vale como lei complementar e vale para todo o território nacional. Isso porque a lei ordinária ela tem um limite, chamado de princípio da territorialidade. Uma lei ordinária só vale dentro do seu território. Ele só vale para aquele estado, só vale para aquele município. Já uma lei complementar ela tem um poder um pouco maior de extensão, ele se estende para todo o território. Então, o que aconteceu com o Código Tributário Nacional foi isso. Ele saiu da condição de lei complementar, que era muito restrito pelo princípio da territorialidade, e ganhou um status de lei complementar, tendo uma abrangência muito maior em nível nacional, portanto. E logo, todo mundo tem que respeitar, de alguma forma, esse Código Tributário. É antigo, né? Mas está valendo. Muito bem. Aqui ele diz o seguinte, ó, a lei pode atribuir de um modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário, olha aqui, a terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Olha só quanta informação tem aqui dentro. Eu não vou dar grandes profundidades aqui, por causa do nosso tempo. Eu vou pegar o aspecto que é importante para a gente. Note que esta medida, esse dispositivo, este artigo, coloca aqui uma informação bastante significativa. E, mediante lei, um sujeito, um contribuinte da vida, ele pode ser colocado na condição de responsável pelo valor devido por um outro. Então, ou seja, uma terceira pessoa será incluída na relação que antes era de dois. Lembra? De um lado o sujeito passivo, do outro lado o sujeito ativo. O sujeito ativo, passivo, né, cumpria fato gerador, logo era conectado ao sujeito ativo e nascia a obrigação de pagar um imposto. O que é que esse dispositivo está dizendo para mim aqui agora? Ele está dizendo que este cara, o sujeito passivo que cumpriu o fato gerador, pode ser substituído por uma terceira pessoa. Então, pode ser uma relação de três. Sinistro, né? Pois é, vamos ver como é que funciona então. Ele diz o seguinte, a lei, veja que é por lei, pode atribuir, pode ou não. Então, é facultado ao Estado, ao município, à União, ao sujeito ativo, aplicar ou não essa figura. Então, a lei pode atribuir de um modo expresso, não pode ser subjetivo, é expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário, que o crédito tributário pegou já na fase anterior. Crédito tributário é o direito do sujeito ativo. É isso mesmo? Pronto. Então, ele está dizendo o seguinte, que a lei pode atribuir responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa na relação. Sujeito ativo é o credor, sujeito passivo, por regra, é o devedor. Só que lembra, ele pode se subdividir em duas espécies. O sujeito passivo, contribuinte, e o sujeito passivo, responsável. Via de regra, quem deve o imposto? O sujeito passivo contribuinte, porque praticou o fato gerador. O que é que o dispositivo está dizendo aqui agora? Que este cara praticou o fato gerador, criou relação jurídica com o Estado, mas o Estado está dizendo o seguinte, velho, não é você que vai pagar esse imposto não. Segure sua onda, porque eu já elegi uma terceira pessoa
que vai fazer esta função no seu lugar. Essa terceira pessoa, quando vender para você, por exemplo, ela vai já cobrar antecipadamente de você, ou não, depende da espécie, o imposto e vai recolher para mim. Então, essa pessoa que era que fazia relação direta com o sujeito ativo, ela recebe um chamado bypass. Então, não é ela que vai prestar contas do imposto que ela deve, mas um terceiro eleito pelo Estado é que vai fazer esta conexão e fazer o recolhimento no lugar dele. Ah, mas esse terceiro deve imposto? Não, ele não deve. Quem continua devendo é quem praticou fato gerador. Ele só está fazendo a vez dele em relação ao recolhimento do imposto. Pegaram isso? Então, nesse caso, inclusive você pode ser essa terceira pessoa. Se você é, por exemplo, um contribuinte que vende mercadoria, essa mercadoria ela pode estar na substituição tributária eleita pelo Estado para estar na substituição tributária. Inclusive, para ser da substituição tributária, ela tem que estar no convênio atual, atualmente no convênio 142 de 2018. Lá existe uma lista completa com todos os produtos que estão sujeitos, todos os segmentos, estão sujeitos à substituição tributária. Inclusive, foi estabelecido uma figura chamada SEST, constituído pelo convênio 92 de 2015, e esse SEST, ele identifica aquele produto da substituição tributária especificamente. Por isso que o nome dele é SEST, que é um código especificador. Então, ele vai lá e especifica, é o produto que é da substituição tributária. Então, inclusive, se você não viu essas aulas aqui, vai acompanhando aqui os canais aqui do Igor, o meu canal. A gente sempre está falando sobre essas informações para a galera aqui da Bahia e de fora da Bahia também, tá bom? Então, veja, a terceira pessoa atribuiu a responsabilidade pelo pagamento do imposto do outro. Então, isso vai acontecer, vou mostrar para você daqui a pouco como é que funciona isso dentro de um gráfico, tá bom? Muito bem, então, olha só que coisa incrível. Então, essa terceira pessoa terminou sendo responsabilizada. Agora, não é uma pessoa aleatória da vida, não. Na verdade, ela tem um vínculo, tá vendo? Vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. Então, ele pode ter um vínculo, portanto, ou vai ter de alguma forma, Via de regra, como é que acontece? Eu sou o vendedor, você é o comprador. O produto é da substituição tributária. Então, quando eu for vender para você, veja que eu já cumpro o fato gerador, não é? Então, eu já devo o meu imposto. Eu vou pagar para o meu Estado. Só que o Estado fala assim, João Velho, você que é um bom pagador, você vai pagar o seu, aproveita, já cobra e paga o do outro também. Então, o que vai acontecer? Vai vir a cobrança na nota. Isso se for a substituição tributária por antecipação, ele vai lá e vai fazer a vez do outro. Já cobra, já retém na fonte aquele valor e aquele valor retido na fonte, ele vai lá e recolhe para o Estado. Se for o caso dessa operação que envolve a substituição tributária por antecipação, esse cara aqui é o responsável, vai ter que recolher dois tributos. O dele mesmo, que ele causou, que é chamado de operação própria, e do outro, para quem ele está vendendo. Só que esse ônus é do cara lá, não é dele. Então, ele tem um ônus, que é da operação própria dele, e tem o outro valor que ele está retendo daquele que deve. Só que o Estado não quer esperar o cara pagar, não. Vai que o cara enrola ele. Vai que o cara disse que não vendeu e vendeu. Então, ele já antecipadamente faz isso. Interessante que essa situação, ela na verdade entrou aqui numa situação de conflito por muitos anos. Virou uma guerra isso, e ela foi resolvida, entre aspas, através de uma emenda constitucional em 93, E foi criado lá, foi agregado à Constituição o parágrafo 7º do artigo 150, ao artigo 150. Foi agregado o parágrafo 7º ao artigo 150 da Constituição. E esse artigo, esse parágrafo 7º, na verdade, ele terminou colocando essa disposição muito parecida lá na Constituição também, porque não tinha respaldo constitucional e uma das brigas fortes era essa, era assim que a galera perdia, porque, faltou o aspecto constitucional, a Constituição é a carta magra, tudo tem que estar previsto lá. Se não tiver previsão na Constituição, é chamado de inconstitucional. E por conta disso, terminaram agregando essa possibilidade
Logo, quando você faz essa operação, você é responsabilizado. E aí envolve uma figura que depois a gente pode abrir um pouco mais. Não vou entrar muito em detalhe, porque tem outras pessoas que vão falar sobre esse assunto aqui também no nosso evento, para não tomar um tempo desnecessário. Mas aqui abre-se aqui, portanto, uma cortina interessante e vale a pena, se você não estudou ainda, que você estude. Anote aí, parágrafo 7º, artigo 150 da Constituição Federal. Ali ele vai instituir, digamos assim, a figura da substituição tributária, que é um fato gerador presumido. Presume-se que quem está comprando para revender vai gerar um imposto em um dado momento. E aí ele antecipa esse fato para o momento presente, antes mesmo dele acontecer. Portanto, é uma presunção desse fato. Aí tem uma série de detalhes que vão desenrolar ao longo aqui dessa operação, tá certo? Mas não vamos adentrar a esse ponto para não tomar um tempo aqui e fugir da nossa matéria. Veja que a figura da relação jurídica já se estabeleceu aí para você, né? Então, veja que esse cara que foi eleito como terceira pessoa, ele na verdade se responsabilizou por 2 tributos, por 2 ICMS. O ICMS dele mesmo e o ICMS do outro para quem ele está vendendo na operação, quando esse for antecipado. Destaco aqui desde já que existem 3 modalidades de substituição tributária, ou 4, porque existe a figura do default, e tem uma polêmica, alguns dizem que é 3, outros dizem que é 4, mas o fato é que o default também entra na dança, né? Então ele termina virando uma quarta pessoa, uma quarta possibilidade de antecipação de substituição tributária, né? Então 3 mais 1, 4, vamos colocar assim esse formato. De qualquer forma, é uma antecipação, é como se fosse uma subespécie de uma das. Mas eu vou falar daqui a pouco a respeito das espécies, a gente abre um pouco mais a respeito disso. Mas até aqui, como é que está você? Tudo bem? Conseguiu pegar? Anotou pontos importantes? Beleza. Então, é importante que você faça essas anotações. Agora, não fique só na anotação. Você vai se aprofundar, vai buscar mais, vai trocar ideia com alguém para que isso ganhe profundidade em você. Lembre, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Pegou? Vamos nós. Na sequência aqui, só definindo mesmo a figura do responsável, temos aí então 2 dispositivos dentro do Código Tributário Nacional. O 121, que define a figura do responsável como espécie de sujeito passivo, e tem o artigo 128, que lhe atribui a esse responsável a condição de, ou exatamente o responsável, né, pelo recolhimento do tributo, né, do crédito tributário, em lugar daquele que deve, que seria, portanto, sujeito ativo contribuinte. É um negócio bastante interessante. Bom, na sequência aqui, então, nasce a figura do substituto tributário. Então, o substituto tributário é aquele que se responsabiliza ou é responsabilizado pelo recolhimento no lugar daquele que deve. E a gente vai abrir um pouco mais aqui, portanto, tá bom? Na sequência aqui, temos as espécies de substituição e vamos ver como é que se encaixa essa figura da relação jurídica dentro da substituição tributária com suas espécies. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Você tem essa figura aqui do sujeito, das espécies, na verdade, de substituição tributária, que são as operações anteriores ou para trás, operações subsequentes ou para frente, como é chamada, e operações concomitantes, que é de transporte, que na verdade acontece ao mesmo tempo. Vamos entender como é que funciona isso. E temos ainda a figura do diferencial de alíquota, e vai estar contemplada num processo de antecipação. Vejamos aqui como é que vai ficar essa brincadeira, portanto, tá certo? Muito bem. Como diz meu amigo Carlos lá da Master Contabilidade, deixa eu molhar um pouco as palavras. Molhando as palavras, vamos seguir em frente. Bom, as espécies, talvez você já tenha ouvido falar bastante, mas você tem operações anteriores. O que são operações anteriores? Tecnicamente é chamada de operações anteriores, o que nós conhecemos muito mais como diferimento, mas que também é chamada, aqui nós vimos aqui anteriormente, ó, de para trás.
Ou por que para trás? Que negócio de para trás, para frente? Pois é, vamos tentar entender esse negócio aqui rapidamente para agregar isso ao que a gente está mostrando. Então, observe que a substituição tributária ela não acontece em uma única possibilidade, mas tem várias outras possibilidades. E uma das possibilidades ou espécies de substituição tributária é essa operação anterior, que é o diferimento. Diferimento nada mais é do que postergação. É o contrário da antecipação. Então, você tem duas situações. Uma que você antecipa e outra que você posterga. A operação anterior ou o diferimento, ele posterga. Opa, o fato gerador é agora. Eu estou dando saída, eu estou vendendo um produto. Vou dar a saída do produto. Quando é que eu devo, quando é que acontece o fato gerador por regra? Na saída do produto. Então, o fato gerador aconteceu, mas e o imposto? Como é que eu vai fazer com o imposto? Eu vou pagar esse imposto? Não. A responsabilidade de pagar aquele imposto, que a priori era sua, por regra era sua, ela foi jogada para uma outra pessoa para um momento posterior. Aí é que entra a figura do diferimento ou postergação, beleza? Então, neste caso aqui, ó, não ocorre a antecipação do fato gerador, e sim a postergação do pagamento. Então, não ocorre a antecipação do fato, mas a postergação do pagamento, que é o diferimento. Então, o que vai acontecer? O pagamento é postergado, beleza? Para um momento futuro. E essa questão do diferimento, que é a postergação, né? No pagamento, ele vai se dar de acordo com cada legislador, certo? O legislador que vai definir onde vai e como vai aplicar. Existe isso e a grande maioria dos estados utilizam o diferimento numa boa. Aqui na Bahia ele está previsto em alguns artigos, tem o 266 até o 288, combinado com a própria lei, que é a Lei 7.014, no artigo 7º. Então, na lei está no artigo 7º e no decreto. Aqui na Bahia o decreto é o 13.780 de 2012. Ele foi reformulado em 2012, né? Originalmente ele era de 97 e posteriormente ele foi substituído, foi revogado e foi colocado um novo, todo reformulado em 2012, a partir de 1º de abril de 2012, que foi o decreto 13.780, certo? E lá nesse decreto, os artigos são o 286 até o 288. Conforme você pode observar aqui também, tá bom? Bom, o que é importante então no diferimento? No diferimento o que acontece é a postergação e não antecipação. Legal, mas de quem é a responsabilidade então? A responsabilidade, diferentemente da substituição tributária na operação subsequente, que é a antecipação, neste caso, como envolve postergação, a responsabilidade vai para quem compra. É o contrário, né? Então, o diferimento é o contrário da operação subsequente. Então, neste caso, não acontece antecipação, mas postergação, logo, o responsável tributário é o comprador. E, a depender do estado, tem que pagar quando entra a mercadoria ou quando sai o produto final acabado. Ele chama de termo final, né? Da incidência. Pode ser na entrada desse produto, no adquirente, ou pode ser na saída do produto final. Como é que acontece isso? Vamos ver aqui como é que fica isso na prática, né? Vamos pensar que você é um produtor rural. Aí você vende, sei lá, laranja, por exemplo. Você vende laranja e o industrial, para quem você vende suco de laranja, ele fabrica o suco. Então você ou vários produtores que produzem laranja vai vender para uma indústria que produz suco de laranja. Então o produto resultante é o suco da laranja. E a matéria-prima é a laranja, a fruta. Então o produtor rural é contribuinte? É. E se ele for pessoa física? Continua sendo, não muda nada. Lembra? Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica que cumpra fato gerador do ICMS. Pronto. Então, nesse caso, o produtor, ele cumpriu o fato gerador, produziu laranja e vendeu a laranja. Tem alguns aspectos de tecnicidades, como, por exemplo, a laranja ela é isenta com base no convênio nacional, que é o 44, não sei se é de 75, me deu uma
em branco aqui agora. Mas temos um convênio nacional que prevê que alguns produtos, como frutas e verduras e tal, eles tenham uma isenção. Tem que ficar bastante ligado para não aplicar errado. E um detalhe importante aqui é o seguinte: apesar de ser isento, o dispositivo fala o seguinte: ele é isento se for vendido para revenda, mas se ele for vendido para industrialização, ele será tributado. Então, neste caso aqui especificamente, a laranja seria isenta com base nesse convênio nacional, mas como ela está vendendo para uma indústria, ele sai tributado. De quem vai ser a responsabilidade de recolher o ICMS da laranja? Vai ser, neste exemplo aqui, do industrial, porque houve diferimento. Então, havendo diferimento, a responsabilidade vai ficar na mão, portanto, desse industrial aí nessa brincadeira, tá certo? Muito bem, olha só, olha novamente aqui a figura da relação jurídica. Quem é que deve o imposto, o que deveria o imposto? O produtor rural. Mas quem é que vai ter que recolher este ICMS? É o industrial. Veja a postergação do pagamento, certo? O fato gerador aconteceu aqui na circulação, no entanto, o termo final, na verdade, vai ser definido pelo sujeito ativo, que vai ser quando o industrial vendeu o suco da laranja, que seria o produto resultante dessa operação. Olha só o que aconteceu, né? Houve uma produção de laranja, a laranja foi colhida, foi vendida para o industrial pegou essa laranja, fez suco de laranja, portanto, um processo de fabricação. Por fim, ele gerou um produto e vendeu. Quando é que o ICMS vai incidir? Apenas e tão somente quando da saída. Essa é uma regra dentro do diferimento. Pode acontecer dele ser pago antes ou por ocasião da chegada? Pode. De repente, se o Estado definir que o termo final do diferimento será a entrada no estabelecimento adquirente, isso pode acontecer. Então, o que vai acontecer? Quando a indústria receber a laranja, ela vai lá e faz o pagamento já na hora que ela recebe. Em outros casos, que é a maioria das vezes, este pagamento só vai se dar quando o produto final for vendido. Lembra que o ICMS ele é um imposto não cumulativo, compensando a fase anterior, quando ele gera a fase seguinte? O que aconteceu? Quanto foi pago de ICMS na fase anterior, neste exemplo? Nada. Vai compensar alguma coisa quando ele vender? Não. Então, quando ele vender, ele vai pagar o imposto todo da cadeia. Então, neste caso aí, não tem o que compensar, o imposto é todo pago no finalzinho, portanto. Quem é o responsável da operação? O industrial. Ele vai pagar o imposto de quem? O imposto gerado pelo contribuinte, que foi o produtor rural, e consequentemente, ele vai pagar o imposto dele mesmo quando da saída do produto final. Como ele não vai ter o que compensar, quando ele pagar o imposto, ele vai pagar o imposto todo da operação, do início do produtor rural até na venda do produto final naquele momento. Pegou isso? Muito bem. Agora, pode acontecer o seguinte, pode acontecer desse industrial perder algumas laranjas. Vamos pensar que ele comprou 1.000 laranjas, uma tonelada, né? Uma tonelada de laranjas, 1.000 quilos. Desses 1.000 quilos, 100 quilos ficaram ruins. Então, na verdade, dos 1.000 quilos que ele comprou, ele usou apenas 900 para produzir suco. E os 100 que apodreceram, ficaram ruins. O que vai acontecer? O Estado vai perder esse dinheiro? Negativo. Essas 100 laranjas ou 100 quilos de laranja que foram perdidos, tem que ser recolhido o imposto sobre ele, que foi a perda da matéria-prima. Como não houve pagamento por parte do produtor rural e foi postergado ao adquirente, o adquirente é responsabilizado pelo recolhimento dessas 100 laranjas perdidas. Então, o Estado não perde nada. Então, veja que nesse caso o ICMS incidiu não na saída, mas dentro do próprio estabelecimento, porque ele deu saída por perda. Deu saída por perda, baixou, tem que fazer o recolhimento do default. Brincadeira?
Pois é, um detalhe, porque a responsabilidade passou para ele. Olha a relação jurídica onde é que está aí. Então, não é mais responsabilidade do produtor, ela foi passada ou foi substituído pelo industrial, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Aí fechou a brincadeira, o Estado vai receber o dinheiro dele nesse processo. Verificou que nesse caso agora aqui a responsabilidade se deu para o que adquiriu e não para o que vendeu? Muito bem, espero que tenha ficado claro para você. Essa é a sequência. Ou na operação subsequente, você já sabe como é que funciona, é o caso mais comum. Só um minutinho, vou tomar mais um pouquinho d'água aqui. Então, neste caso aqui, você vem para uma segunda possibilidade, que é a operação subsequente. Essa é a mais comum aplicada, que é a antecipação do imposto. O Estado não quer perder nenhum centavo, então, o que ele faz? Ele termina atribuindo a figura da substituição tributária por antecipação. Então, antecipa o imposto, ao contrário do que nós vimos no diferimento, né? Neste caso aqui, o imposto que deveria ser pago lá atrás, lá na frente, vai ser pago agora. Ele presume o fato gerador, portanto, respaldado pelo artigo 150, parágrafo 7º, o artigo 150 da Constituição Federal. Isso de 93 para cá, né? Muito bem. Bom, na sequência aqui, ele é também chamado de operação para frente, progressiva, então o fato gerador termina sendo presumido e neste caso daqui é o mais comum acontecer dentro dessa operação. Vou mostrar um exemplo para você como é que funciona isso. Olha o gráfico aqui da substituição tributária, operação subsequente. Então, veja que eu tenho aqui uma indústria, tem um atacado, tem um varejo, certo? Então, aqui neste caso, eu tenho 3 contribuintes dentro da operação e temos um consumidor final. Lembra do exemplo que eu tinha dado para você anteriormente? O industrial vendeu para o atacadista, que vendeu para o varejista, que vendeu para o consumidor final. Cada um pagou seu imposto, não foi? Ocorreu, os fatos geradores foram correndo, foi sendo apurado o imposto e foi sendo recolhido para o Estado progressivamente, um por um, vez por vez. Neste caso da substituição tributária, o que é que acontece? O imposto é todo antecipado para frente, cumprindo o imposto da cadeia inteira. Então, neste caso daqui, o industrial, que é o primeiro da cadeia, ou o importador, conforme o caso, ele vai pagar o imposto todo da cadeia, certo? Mas só que não vai ficar com ônus para ele. Na verdade, ele vai pagar o imposto dele e se responsabilizar pelo pagamento do imposto futuro. Quem que vai absorver inicialmente esse impacto? É o primeiro ou é o seguinte, que seria o atacadista. Então, quando o industrial vender para o atacadista, ele já vai cobrar o imposto da cadeia toda visando o consumidor final daquele estado. E aí ele vai agregar um valor, normalmente utiliza-se a MVA, que é a margem de valor agregado. Alguns vão falar sobre isso também no nosso evento aqui, mas ele é um percentual que projeta ou presume o preço de venda futuro. Que inclusive a gente vai ter uma matéria muito boa aqui junto com um dos nossos participantes que vai falar sobre exatamente esse aspecto. Pô, beleza, se eu pagar um ICMS antecipado maior do que o devido na outra ponta, posso instituir? Pode, mas quais são os critérios disso? Você vai ver aí em uma das matérias que serão tratadas aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, o imposto é todo antecipado. Então, quando o atacadista vender para o varejista e o varejista vender para o consumidor final, não haverá mais incidência do imposto, porque ele foi todo antecipado. Beleza para você? Pronto, então o que aconteceu? Como é que ficou essa relação jurídica aqui? O primeiro da cadeia, que é contribuinte, ele ao vender cumpre fato gerador e vai pagar o seu próprio imposto. Imposto ou ICMS de operação própria. Ao mesmo tempo, ele já vai calcular qual seria o imposto futuro, já como se fosse vendendo para o consumidor final lá na ponta. E para isso o Estado vai definir uma forma que, via de regra, é a MVA, que é a margem de valor agregado. Ele vai definir um percentual, esse percentual vai projetar essa base de cálculo, ele vai recolher, visando como se fosse o preço final já do produto. Ele antecipa para a cadeia inteira
Então, neste caso aí, houve uma antecipação, é chamado, portanto, a operação subsequente é uma antecipação. Por que o nome operação subsequente? É só você pensar. Subsequente quer dizer seguinte. Então, está sendo antecipado o ICMS das operações seguintes, porque eles não vão mais recolher vez após vez, vai ser tudo recolhido antecipadamente neste primeiro momento aqui. De quem é a responsabilidade? De quem está vendendo. Diferente do caso que vimos anteriormente, que foi de quem estava comprando. E aí vai a brincadeira fluindo aqui, portanto. Olha, aqui só para você ter uma ideia, um gráfico mais interessante. O primeiro da cadeia, o contribuinte, é o substituto, beleza? Ele está substituindo quem? Está substituindo o atacadista e o varejista até o consumidor final. Esses são substituídos, tá bem? Então, substituto, aquele que vendeu, substituído, aquele que comprou para toda a cadeia final até o consumidor final. Olha só um exemplo prático aqui. Neste caso, usando o mesmo critério que já adotamos até aqui. Indústria, atacado e varejo. Veja que o primeiro da cadeia foi a indústria e aqui ele faz um cálculo padrão. Vou pegar aqui o valor da operação, R$1.000. Então ele vai calcular o imposto de operação própria sobre R$1.000. R$1.000, 18%, R$18. Beleza. O Estado estabeleceu uma margem de valor para poder calcular. Qual foi essa margem de valor? 70%. MVA, margem de valor agregado. Em alguns estados é chamado de IVA, é um índice de valor agregado, mas é a mesma coisa. São só nomes diferentes, mas o final é igual. Bom, a base de cálculo, que é composta exatamente com a agregação desse valor. Então, R$1.000 mais 70% fica quanto? 1.700. Essa é a projeção, é como se fosse o preço final lá no consumidor. Então, ele vai calcular sobre essa base o imposto todo da operação. Então, se ele pegar R$1.700, ele vai encontrar R$306. Dos R$306, 180 é de operação própria do cara que está vendendo. Então, os 306 menos 180 fica 126. Esse valor será cobrado na nota de forma antecipada. Mas no final, o Estado vai receber quanto? R$306 em cada uma, em guias diferentes, porque são códigos diferentes de recolhimento via de regra. Então, houve antecipação do imposto, né? E a responsabilidade de quem foi? Do vendedor nesta modalidade, porque é a modalidade de operação subsequente. Portanto, antecipação nessa brincadeira aí, tá bom? Tem muitos detalhes aqui que eu não estou chamando atenção, dada ao tempo e dada ao foco que a gente quer dar para essa matéria, tá certo? Mas lá nos canais vocês podem ir que tem mais informações bastante interessantes. Bom, a operação concomitante é a operação do transporte. É a operação do transporte, porque concomitante, uma para frente, outra para trás, outra concomitante ao mesmo tempo. Concomitante quer dizer exatamente isso, ao mesmo tempo. Ocorre ao mesmo tempo ou concomitantemente a ocorrência do fato gerador e o pagamento desse imposto. Então, qual é o fato gerador do transporte? Fiquem ligados nessa figura do fato gerador, porque o fato gerador define tudo. Então, o fato gerador é o quê? É o momento que o imposto passa a ser devido, é um cumprimento, portanto. Então, se o fato gerador do ICMS é a circulação, ele passa a ser devido quando circular, cumprir fato gerador. E no caso do transporte, qual é o fato gerador? Segundo o legislador, no caso do transporte, o fato gerador é o início da prestação. Então, neste caso, quando se inicia a prestação, já está devido o imposto. E ele é devido no local onde se inicia esta prestação. E aí que entra agora uma brincadeira interessante nessas operações que envolvem transporte. Porque eu tenho ali algumas modalidades de transporte, né? E aí eu tenho, neste caso aqui, a seguinte situação. Tem um convênio, é o convênio 25 de 90. Esse convênio 25 ele estabelece alguns um padrão, na verdade, dessas operações. E essa cláusula aqui, ó, já na cláusula segunda, você tem uma ideia do que vai acontecer nas operações com transporte, o que está envolvido ali. Então, olha só o que ele diz. Ele diz o seguinte, ó, cláusula segunda do convênio 25 de 1990.
Na prestação de serviço de transporte de carga por transportador autônomo ou por empresa transportadora de outra unidade de federação não inscrita no cadastro de contribuinte do estado de início da prestação, a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido poderá ser atribuída. Ele vai lá e vai definir para quem são as pessoas que vão atribuir. Então veja aqui que ele está chamando a atenção do seguinte aspecto. Transportado por autônomo. Quem é um autônomo normalmente é uma pessoa física. Lembra que nós vimos na definição de contribuinte? Pessoa física também é contribuinte, basta cumprir fato gerador. Então, se ele é transportador, vai transportar uma mercadoria, ele vai cumprir fato gerador de ICMS, porque é uma das espécies de fato gerador. É a prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. Então, neste caso daqui, se ele for autônomo e for fazer um transporte interestadual ou intermunicipal, ele está sujeito, portanto, ao ICMS e é devido. E aí vem os detalhes, né? Ele chamou atenção. Nesses casos, quem que é o responsável? Tem um segundo caso, né? Transportadora. A transportadora inscrita, tem CNPJ, tem inscrição estadual, só que tem um detalhe. Imagine que uma transportadora vai entregar uma mercadoria em São Paulo. Chega lá em São Paulo, entrega a mercadoria, ele é da Bahia. Aí ele vai voltar de lá para cá. Quando ele vai voltar, aí ele consegue lá uma carga para trazer de lá de São Paulo para a Bahia. Muito bem, ele vai lá, carrega o carro e traz. Opa, peraí, mas o transportador é inscrito na Bahia, ele não é inscrito em São Paulo. Só que nessa carga que ele está trazendo, o fato gerador aconteceu em São Paulo. Então, o imposto é devido em São Paulo. E como é que ele vai fazer? Quem é que vai recolher? Quem que se responsabiliza, já que ele não tem inscrição lá? É o que a gente vai ver aqui agora, na sequência, quando ele fala aqui o seguinte, ó. Que são responsáveis, portanto, o adquirente ou o vendedor no lugar dele. Então, ou um ou outro será responsabilizado, portanto, pelo recolhimento do ICMS devido pelo transportador autônomo ou não inscrito naquele estado, certo? Que são realizados por autônomo ou por empresas transportadoras não inscritas naquele estado. Pegaram isso? Novamente, a relação jurídica se aplica, né? Aí. Quem é o detentor do imposto, no exemplo que eu dei? O Estado de São Paulo. São Paulo, sujeito ativo. Quem é o sujeito passivo da relação? O transportador. Ou a transportadora não inscrita lá, ou o transportador autônomo. Então, eles são o sujeito passivo contribuinte, porque são os que cumprem fato gerador. Quem foi o sujeito passivo responsável da operação? Bom, o contratante desses transportadores, que pode ser o próprio vendedor de lá do estado de origem ou o adquirente que está em outro estado. Então, eles são responsáveis para fazer esse recolhimento e não os transportadores, ou o autônomo ou a transportadora não inscrita naquele estado. Pegaram isso? Olha só como a relação jurídica ela se envolve em todos os momentos aí e a responsabilidade envolvida aí é gigante, né? E você tem que ficar bastante atento, porque se você contrata transportador autônomo ou transportadora não inscrita, a responsabilidade é sua e de quem contrata, portanto. Dá uma olhada lá no convênio 25 de 90, que tem vários aspectos relacionados, portanto, a lei, tá bom? Muito bem. E aqui tem uma situação específica que é da Bahia, mas que pode se aplicar a vários estados que eu trouxe para você, que é o artigo 298. Aqui ele fala da responsabilidade de quem é o responsável tributário nesses casos aí de transporte, né? Então ele chama atenção aqui no dispositivo, que pode ser que na verdade são os transportes transportados por autônomo, por transportadora não inscrita, e mesmo que ela seja optante pelo Simples Nacional, aí vem para a galera da Bahia, fiquem atentos a isso. Então, se você contratar uma transportadora de outro estado que não tem inscrição aqui, mesmo que ela seja optante pelo Simples Nacional, você vai ter que fazer a substituição tributária sobre ela também, tá certo? E tem uma tipicidade que é o seguinte, aqui na Bahia, o vendedor, né, que estiver contratando a transportadora, ainda que inscrita nesse estado, ele também será substituto da operação. Então, não tem para onde correr. Contratou serviço de transporte autônomo
transportadora não inscrita ou mesmo inscrita aqui na Bahia, em todos os casos você é responsável tributário e não tem para onde ir. Dá uma olhadinha no artigo 1298 do regulamento, que lá tem essa disposição. Então, quem contrata o transportador é responsável. Esse terceiro aspecto aqui, não sei se aplica a todos os estados, porque não está previsto em convênio. Tá? O que está previsto em convênio é a operação com transportador autônomo e transportadora não inscrita no estado de origem do transporte. Certo? Mas aqui na Bahia, além desses dois, também a transportadora do estado da Bahia, mesmo que ela seja inscrita aqui, o contratante tem que reter na fonte também o ICMS devido pelo transportador. Beleza? Então, bastante aspecto aqui. Bom, aí o que acontece agora nesse momento? A gente está chegando aqui na nossa fase final da nossa abordagem. A gente já tem muita coisa para falar, mas o tempo não dá para gerar tanta informação. Mas a gente chegou aqui na fase final da nossa explanação. Aproveito para reiterar o meu agradecimento pela oportunidade de participar desse evento maravilhoso. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito da nossa palestra e das demais que vão ocorrer ou estão ocorrendo aqui nesse momento. Bom, então olha só, agora fechamos aqui a figura do responsável tributário com uma figurinha para melhorar o entendimento seu. Pegou o entendimento? Por gráfico ele fica ainda mais entendido na nossa cabeça. Mas o melhor mesmo é você explicar isso tudo que você aprendeu aqui para alguém. Então, aqui eu tenho o responsável. Observe que eu tenho 3 pessoas agora, lembra? Na operação que envolve o sujeito ativo e o passivo, foi colocado um outro passivo aqui. Por isso que a gente falou que o sujeito passivo são 2 espécies. Então, eu tenho um sujeito passivo contribuinte. Esse cara praticou o fato gerador. Foi o que conectou ele com o sujeito ativo e Estado. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, o Estado resolveu colocar uma terceira pessoa no meio desta relação. Quem é essa terceira pessoa? É o sujeito passivo responsável. Ele é o substituto do sujeito passivo contribuinte. Então, este cara daqui, ele vai pagar o que este deve. Lembre sempre, o responsável tributário, ele não absorve o ônus. O ônus não é dele. Ele retém de um e passa para o outro. Pegou isso? Então, ele vai reter do contribuinte e vai passar para o Estado. Ele mesmo é sujeito passivo. E como nós vimos em alguns exemplos, pode acontecer dele ter que fazer, ele recolher o próprio imposto dele. Então, nesse momento, ele vai o seguinte, o meu cliente é o seguinte, eu vou cobrar de você aqui já o imposto antecipadamente, tá certo? Então, o que ele faz? Eu vou ter que pagar para o Estado o nosso imposto todo, tanto o meu quanto o seu. Então, me dê logo a sua parte aqui, eu já vou fazer aqui as contas, a sua parte é tanto, a minha é tanto, vou juntar o pacote aqui e vou dar lá para o sujeito ativo, que é o Estado. E fechar a brincadeira bonitinha. Fechou a brincadeira? Fechou, beleza. Pronto, entreguei e cumpri a minha parte. Esse cara aqui não é opcional para ele. Ele não é, não quero não. Não tem jeito. Ele é responsável por lei. Então, quando você não cumpre a lei, você está na ilegalidade, né? Está agindo de forma ilegal. Então, neste caso, tem que cumprir a lei. Inclusive, o descumprimento dela enseja, consequentemente, punição, né? Então, você vai ter que terminar pagando uma multa, alguma coisa, ou até se colocando numa condição ruim junto ao Estado. Então, não tem jeito, você vai ter que reter na fonte, portanto, do contribuinte e passar para o sujeito passivo. Beleza? Lembrou bem? Pegou direitinho isso aqui? Bom, a relação se dá quando, relação jurídica, quando o sujeito, encontra-se 2 sujeitos, um ativo e um passivo. O passivo é o que deve, o ativo é o que detém o crédito, e isso se dá, ou a conexão deles se dão, no caso da relação jurídico-tributária, com base em fato gerador do imposto. Essa aplicação pode ser em relação a em qualquer esfera, né? Em qualquer esfera pode se dar essa situação. Na esfera
estadual, municipal ou federal, como já demos exemplo aqui. Mas o grande lance aqui, ficou aqui definido muito claramente que a responsabilidade é daquele que foi eleito legalmente para cumpri-la. Então, o responsável, ele não cumpre fato gerador, ele é movido por lei. Já o contribuinte, ele cumpre fato gerador, ele é o devedor do imposto. Só que ele foi substituído para efeito de recolhimento tão somente, por isso que ele chama de terceira pessoa, uma terceira pessoa dentro de uma relação, e via de regra seriam dois, um ativo e um passivo. Então temos dois passivos e um ativo, um para cumprir o aspecto do recolhimento. Ficou legal para você? Ficou bem entendido isso para você? Eu espero que sim, que tenha ficado para você esta informação. Espero ter para você de alguma forma, para ampliar o seu entendimento, ter ampliado o seu conhecimento do ICMS. Eu costumo dizer que conhecimento, né, é poder, mas o conhecimento, para que ele seja poderoso, ele precisa ser multiplicado, ele precisa ser derramado, ele precisa ser transformado. Como é que a gente transforma conhecimento? A gente transforma conhecimento gerando mais conhecimento. Na verdade, o conhecimento, ele é apenas alguma coisa que você ouviu e que ganhou forças em você. Ele é uma semente. Se essa semente ela for plantada, e se ela romper, ela pode virar uma árvore e dessa árvore gerar frutos interessantes. Então, o que a gente vai fazer com o conhecimento, para que ele se torne poder? A gente vai pegar ele e vai multiplicar, vai passar adiante. Lembra que eu falei para você mais cedo? Quem ensina, aprende duas vezes. Quem pega o conhecimento e ensina, ele vai virando sabedoria. A sabedoria leva você ao discernimento. E o discernimento te leva a uma qualificação para você distinguir o que é certo e o que é errado. É um entendimento profundo que você precisa ter. E essa matéria é uma matéria fantástica, o ICMS é uma matéria maravilhosa. Eu amo o ICMS. Acho que é bastante interessante, aprendo todo dia. Quanto mais vocês me perguntam sobre ICMS, mais eu aprendo sobre ICMS. Já tenho mais de 30 anos, mas não tem jeito, todo dia eu aprendo porque são muitas informações interessantes, é muito gostoso poder vivenciar isso. E quando você aprende, o que acontece? Você não depende. Então vamos trocar ideia. Passa essa informação para mais alguém, para que esse entendimento fique mais firme na sua mente. Lembra? Quando você ensina, o aprendizado ele aumenta em 90%. Na verdade, ele dobra diante de você, né? Então, porque você ensinou, duas vezes você aprendeu, tá bom? E sem contar que quando você transborda conhecimento, você não retém. Conhecimento não é para ser retido, é para ser guardado, é para ser derramado. Quanto mais você derrama, mais espaço você cria para aprender mais e mais. Espero que você tenha tirado um bom proveito nessa palestra do nosso congresso, ICMS Day, um congresso interessante, muito bom. Meu amigo Igor, um abraço para você, muito obrigado. Obrigado aqui aos nossos patrocinadores, a Mega News, a Master, tamo junto. E também agradeço a oportunidade de poder levar essa informação e lá todas as quartas-feiras tem ICMS ao vivo lá no YouTube. Se você quiser participar, é muito simples, vai lá no Google, coloca lá ICMS ao vivo e você me encontra tranquilamente. É só chegar lá, você vai ser bem recebido. Tem muitas informações aí para gerar para você. Nos encontramos aí a qualquer momento. Sucesso, tudo de bom, estamos juntos. E não esqueça, conhecimento é poder. Estamos juntos. Até mais.